Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa super especial, mas antes de apresentá-la, eu quero pedir para que vocês baixem o nosso aplicativo. Nós agora temos o aplicativo do Experiências Extraordinárias, que por enquanto está disponível só na loja do Google, só no Google Play, mas em breve vai estar disponível para iOS também, lá na Apple Store. Mais umas 2 semanas, no máximo, vai estar disponível lá. Dentro desse aplicativo, você tem todo o conteúdo de Experiências Extraordinárias, você pode assistir os nossos episódios, divididinhos pelas séries que a gente produz. Você pode escutar os nossos episódios e em breve você vai ter outros podcasts lá dentro do aplicativo do Experiências Extraordinárias. Então, baixem o aplicativo e fiquem ligados e ligadas nas nossas novidades, porque você vai receber um push. Push é aquela mensagenzinha que o aplicativo te manda quando tem um episódio novo, quando tem alguma coisa nova que acontece, a gente vai enviar um push para você saber que tem episódio novo, para você saber que tem um conteúdo novo dentro da nossa plataforma. Hoje eu estou recebendo aqui a Mariana Guglielmetti. A Mari é profissional com ampla experiência em estratégia, marketing e comunicação, com histórico de sucesso no desenvolvimento e implementação de planos inovadores e com alto retorno em grandes empresas nacionais e internacionais, como a CPM, que hoje é a Capgemini, a IBM e outras, em São Paulo, Londres e Nova York. Em 2013, a Mari migrou para a área de responsabilidade social. Ela vai contar essa história para nós. Foi um chamado, foi quase um chamado para ela, e ela escutou e migrou para a área de responsabilidade social, seguindo um forte desejo de atuar com propósito, impacto social e filantropia. Hoje preside a Casa José Coutro, ONG que atua há 34 anos no Capão Redondo, aqui em São Paulo, potencializando o futuro de crianças, jovens e adultos através da educação, do desenvolvimento humano e integração social e empregabilidade. Olha, eu estava conversando com a Mari aqui um pouquinho antes, como a gente faz sempre com os nossos convidados e convidadas. É um projeto belíssimo. Tenho a impressão que vocês vão gostar muito de ouvir essa história. A Mari é formada em comunicação social e pós-graduada em gestão de negócios e inovação pela ESPM e possui especialização em marketing pela City University London. Ou seja, uma super executiva que veio aqui doar seu tempo para nós contar essa sua história. Mari, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. E melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Ai. Conta pra gente um pouco da tua história. Primeiro eu queria agradecer essa experiência extraordinária, né? Não é todo dia que a gente pode viver isso. Prazer em te conhecer pessoalmente. Eu assisti todos os outros podcasts e fiquei maravilhada. Como eu te falei, eu acho que é um lugar de papo, onde a pessoa se sente à vontade. Eu já estou me sentindo assim. Que bom. Então, eu queria te agradecer Imagina, muito. prazer ter você aqui. Bom, quem sou eu? Tenho 42 anos, nasci em São Paulo. Sou uma pessoa extremamente família. Estou com meu marido há apenas 27 anos. Você estava falando desde os 15, né? Depois a gente vai fazer um podcast como ter um relacionamento tão longevo. A gente tem 2 filhas, a Helena, de 11 anos, e a Bárbara, de 8. Que legal. Amamos viajar, ponho elas na mochila e vou para todo canto do mundo. Já fomos para o Havaí, já fomos para a Austrália, enfim. E aí as viagens sempre estão por aí nos nossos planos. Que legal. E eu sou uma pessoa feliz, que gosta de comer, adoro comer. Que bom. Gosto de fazer yoga também, adoro esportes. E eu depois vou contar como é que eu cheguei na yoga, porque eu acho que é uma atividade que me ajuda a ter uma consciência interna maior. Mas eu sou uma pessoa extremamente elétrica, focada, e eu gosto de fazer acontecer, tenho muita energia, e a hora que me dão alguma coisa para fazer, eu vou até o fim. Sai de baixo. Sai de baixo. E sou muito intensa, né? Então, por um lado é bom, né? Porque se eu tenho uma coisa que eu quero fazer, eu vou lá e faço. Mas, por outro lado, eu me coloco metas muito altas, né? Uhum. E agora que eu aprendi a lidar com isso, né?
Balancear um pouco. Eu não sabia balancear. Então, até acho que eu vou começar a contar um pouquinho mais, né, de como que eu cheguei na casa, né? Eu vou voltar um pouquinho. Eu sempre trabalhei no mercado corporativo, como você falou, mas eu era essa pessoa, né? Workaholic, queria fazer tudo para ontem, não queria pedir ajuda para ninguém, queria, sabe, sempre surpreender, não fazia esporte, era sedentária e era estressada, mega estressada. E tinha um sucesso na carreira, muito bacana e tal, mas o meu corpo me dava sinais que eu ignorava. Ignorava. Então, e o meu marido, ele trabalha com fusões e aquisições, que é uma área que demanda muito trabalho. Então, pautada por ele, eu queria estar no mesmo nível. Então, às vezes, eu era a primeira a chegar, a última a sair, trabalhava no final de semana, sem ter necessidade, mas porque, sabe, era aquilo. Vai entrando, né? A gente cresceu junto, né? Como a gente está juntos há muito tempo. Então, acabou que eu fui impondo isso para mim, né? E por não escutar esses sinais do corpo, eu fui acabando e tendo alguns sinais que culminaram numa doença que foi o que me fez pensar sobre a minha vida e o legado que eu quero deixar aqui, né? Então, quando eu estava na IBM, isso em 2012, minha filha mais velha tinha acabado de nascer, e eu voltei para a IBM depois da licença, fiquei mais um ano, e aí eu recebi, durante a gravidez, eu fiquei com a minha perna anestesiada, do joelho para baixo. Não sentia a perna. Eu já tinha tido, quando eu estava na CPM, isso em 2002, eu já tinha tido um episódio estranho, porque minha língua ficou anestesiada. E aí acharam que era algum vírus e tal, mas no fim descobriram que eu tinha tido um episódio único de desmielinização. O que é isso? É o cérebro produzindo anticorpos contra o próprio cérebro. E aí ele vai fazendo feridinhas que podem dar reflexo em algum lugar do corpo, né? Então, no caso, alguma coisa lá no cérebro foi bem no ponto da língua que deixou anestesiado. Só que eu fiquei vários anos bem, e até que quando eu estava na IBM e a minha filha tinha acabado de nascer, e eu passei pela gravidez com esse problema da perna pesada, anestesiada, com dificuldade um pouco para andar, e eu descobri que eu tenho esclerose múltipla, que, na verdade, são vários episódios desmielinizantes, né? Então, é o cérebro entendendo que o próprio cérebro, a capa de proteína que protege o cérebro, é um inimigo. Então, ele vai combatendo essa capa e criando feridas. Né? Então, é uma doença autoimune e o estresse é um trigger, né? É um disparador muito forte para isso. Né? Então, é algo que realmente você tem que levar muito a sério. E eu resolvi levar a sério. Né? Eu resolvi tomar as rédeas da minha vida e fazer o que eu pudesse para... Eu amo viver. Né? Então, eu falei, eu preciso fazer o que eu puder para essa doença não chegar em mim. E eu tenho um lema, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, para mim, assim, não existe o impossível, porque eu tomei um mega susto, os médicos não foram bacanas ao me dar esse diagnóstico, não foi legal. E assusta, né? Eu imagino. Você começa a pesquisar no Google, né? O Mr. Google, e você começa a se assustar, enfim, e é uma coisa que pode ir evoluindo com o tempo, e a gente se assusta. E aí eu resolvi falar, eu não vou mais olhar o que pode acontecer. Eu vou viver o hoje, só que eu vou poder fazer o que eu precisar fazer para postergar o máximo que eu puder a evolução dessa doença. Então, eu resolvi sair da IBM. Na época eu estava na IBM, aí todo mundo falou, putz, né, tira uma licença, não precisa ser tudo isso. Eu falei, não, eu preciso tomar uma medida drástica. Eu sei que não é isso que eu quero deixar de legado, né? Eu quero que a minha vida signifique mais. Eu acho que a minha passagem na Terra pode significar muito mais, né? Eu ainda não sabia muito bem o que era que eu queria fazer, mas eu sabia que eu precisava tomar essa medida drástica, tipo largar um vício, né? E aí eu saí da IBM e comecei a pensar o que eu queria fazer, mas ainda não sabia que seria algo relacionado à responsabilidade social. Até que a minha vizinha me convidou para ir na casa do José Coutro, e ela ia já há muitos anos lá, porque a casa tem 34 anos, e eu resolvi acompanhá-la, mas desinteressadamente. Assim, não é que eu tinha intenção de fazer um voluntariado, foi até meio assim, não foi proposital. E aí, chegando lá, eu acompanhei uma palestra, só acompanhei, não fiz, nem dei a palestra. Só por eu estar lá, as meninas do curso, na época, me abraçaram, me agradeceram. E cada olhar que elas me deram
me deu uma sensação muito estranha, sabe, Rodrigo? De tipo assim, eu não merecia esse agradecimento. Eu não fiz nada, pelo contrário. Eu estava ali passando uma tarde desinteressadamente. Não fui com essa vontade de transformar. E aí eu descobri o meu propósito, né? Que é o chamado que você falou. E é uma ONG que foi fundada por um grupo de amigos que se uniu para fazer o bem. Então, um deles tinha um terreno lá no Capão Redondo. A gente está no extremo sul aqui de São Paulo, uma região bem vulnerável. Um deles doou o terreno e eles chegaram com a faca no dente, né? Cortando mato. Porque imagina o Capão Redondo 34 anos atrás, né? Então, uma mega coragem, uma vontade avassaladora de fazer a diferença e transformar, né? Então, um deles doou o terreno e eles começaram com um grupo de alfabetização de adultos, muito bacana. E aí o grupo acabou trazendo as crianças junto. Aí eles falaram, não, a gente precisa fazer alguma coisa para essas crianças também. Então, incorporou aí atividades socioeducativas para as crianças. Aí viram que eles precisavam empoderar as mulheres, que muitas vezes as mulheres eram as líderes da casa. Então, começaram a desenvolver atividades de geração de renda. E assim fomos. E aí eu não sei se eu já entro, né? Eu já estou entrando à vontade, na história tá ótimo aqui. A gente vai, volta, fica tranquila. Volta. Então, só para completar como surgiu a casa, né? Então, e como que eu me conectei. Então, eles tinham essa vontade, já estavam gerando muita coisa bacana, um impacto social super profundo lá, mas faltava um apoio na gestão, na parte de comunicação, na parte de captação, de parcerias, de pensamento a longo prazo, de planejamento estratégico, porque eu via que aquele negócio tinha muito potencial para fazer muito mais. Né? Para impactar mais. A fila de espera é absurda até hoje. Né? A gente tem uma fila de espera de 500 crianças. Uau. E a cada semestre, o nosso curso profissionalizante é semestral. Então, a gente tem 600 inscritos todo semestre sem fazer divulgação. Porque a gente não pode divulgar, porque a gente não tem como atender. Né? Então, eu via que aquilo precisava de um up, sabe? Eu podia colaborar. E aí, eu resolvi apoiar. E a Salete, que era presidente na época... a gente se deu super bem, enfim, esse meio do terceiro setor é impressionante como a gente... As pessoas se encaixam, né? As coisas se encaixam, nossa, e tá escrito nas estrelas mesmo, né? Então, eu tive uma conexão absurda com ela e a gente começou a trabalhar junto. Eu fui chegando, isso faz 9 anos, eu sou voluntária, então eu e o Arthur, né, meu marido, a gente conversou se seria viável, porque acabou sendo um projeto familiar, né, onde eu dou o meu expertise, o meu salário mensalmente para casa e ele se realiza através de mim porque ele era um cara que sempre teve uma veia social até mais forte do que eu. Então a gente adotou esse novo estilo de vida. E hoje você lidera a casa. Você é a presidente da Casa José Couto. Exato. Exatamente. Que legal, que bacana. E me explica uma coisa, vou começar por partes, tem muita coisa que eu queria falar. A primeira coisa como sobrevive um projeto como esse? Né? Como é que vocês conseguem atender, se você puder trazer números, né, de crianças, já trouxe uma parte, mas eu sei que vocês atendem as crianças no contraturno escolar, eu sei que vocês têm o curso profissionalizante, você comentou de fila de espera, mas como é que faz para bancar um projeto como esse? Porque são centenas de pessoas, professores, estrutura, água, luz. Como é que vocês fazem? Então, essa é a parte mais difícil do meu trabalho, que é a captação de recursos. Né? Então, a gente tem uma parceria com a prefeitura, um convênio para os 2 projetos. Então, mais ou menos 50% das nossas despesas estão cobertas por esses convênios, mas todo o resto tem que ir atrás. Desde projetos novos, desde a parte institucional, desde melhorias na infraestrutura. Por exemplo, agora a gente está num momento crucial onde eu não tenho espaço para fazer mais nada. Eu preciso expandir a infraestrutura física e é um montante absurdo. Então, a gente está se planejando para conseguir investidores mais parrudos que entendam e queiram compartilhar esse desafio conosco de construir uma sede nova para a Casa José Couto lá no Capão Redondo. Só que não é assim, né? A gente está no terceiro setor, no Capão Redondo, né? As ONGs estão cada vez mais profissionalizadas, mas é um contexto completamente diferente. Eu chego lá com essa energia minha, o pessoal, eu tenho que, às vezes, dar uns passos para trás, porque eu acho que a gente avançou muito. Durante a pandemia, a gente conseguiu passar por uma jornada de profissionalização muito forte. Nosso curso, que era totalmente presencial, a gente conseguiu transformar para online, se você pensar no nível de inclusão digital que a gente tem hoje,
era um cenário Sem completamente dúvida. desafiador e a gente conseguiu. A gente implementou sistema, a gente revisou os nossos processos, a gente está pensando em compliance. É uma empresa. KPIs, OKRs. Você sério. trouxe toda essa bagagem sua. Sim, a gente está tentando. Por quê? Se eu quero investidores, e hoje, cada vez mais, a responsabilidade social é levada, ainda mais com ESG, né? É levada a sério. Então, eu preciso de indicadores, eu preciso de números, eu preciso mostrar o impacto que eu estou gerando. E não é o brilho nos olhos que vai fazer com que eu convença o investidor. Né? Então, a gente implementou um estudo de impacto com uma empresa que chama Quiddity, que fez isso pro bono. Aliás, a gente conta com muito pro bono. Isso aí é uma das formas que a gente consegue levar as coisas para frente. De entender o que acontece, como aquele jovem chega na casa e como que ele sai. Né? Que mágica que a gente faz. Nesse período. Nesse período. E os dados falam por si só, né? A gente tem o NPS de 98, enfim. Uau. É uma coisa bem legal, mas é um trabalho de formiguinha. Né? Ô, Mari, a criança entra com quantos anos? Acho que eu vou contar um pouquinho do que a gente faz. Conta né? pra gente. Bom, a casa, a gente atua na jornada completa do atendido. Tá. Então, a gente realmente tem um approach holístico. Né? E primeiro a gente começa trabalhando a família. Porque sem a família ter essa ideia de que a educação, o empoderamento intelectual é o fator determinante, é o que vai transformar a vida dessa criança, né? A gente não vai conseguir. Porque muitas vezes a família vai jogar contra. Ela vai pressionar para essa criança ir para o mercado informal. Ainda mais pós-pandemia, né? Os hematomas foram absurdos. Assim. A crise, a pauperização, as famílias estão cada vez mais desestruturadas. E é um horror. Assim, realmente, as pessoas falam que a gente viveu uma pandemia, uma tragédia na pandemia. Eu acho que a gente está vivendo uma tragédia agora e as pessoas não estão notando. E aí a gente trabalha com a família. Então, a gente leva assistência social, porque são famílias de extrema vulnerabilidade social, extrema pobreza. Então, como é que você faz, né? Uma pessoa que está vivendo ali o dia a dia, né? O urgente versus o importante. Ela está pensando no que ela vai comer. Como é que a gente demonstra que ela precisa pensar na educação do filho? Sendo que ela mesma não entende o poder disso porque ela não teve educação. São pessoas muito humildes. Então, é um trabalho de muito amor, de muito acolhimento, de muito carinho e de muita persistência, né? De formiguinha mesmo, de mostrar que pode ser diferente e levando ferramentas também, porque não adianta a gente só falar. Então, a gente leva a cesta básica, a gente leva parceria com outras empresas. Então, por exemplo, a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, é nossa parceira e eles nos ajudam com atendimento psicológico, fonoaudiólogas, algumas áreas da medicina também eles cobrem, e emprego. Né? Então, a gente criou na pandemia também uma área que a gente chama de Casa Integra, que faz um mapeamento de oportunidades para essas famílias, para as famílias. De emprego, oportunidade de emprego, trabalho. de trabalho. Para os pais, né? Para o pai, para a mãe. Então, a gente tenta entender qual é o perfil e leva oportunidades de acordo com o perfil de cada um. Com 6 anos, as crianças podem entrar na Casa José Couto. E aí é um contraturno escolar. Então, eles estão matriculados no ensino público. No contraturno, eles vão para casa, prioritariamente para estarem fora da rua, para não estarem fazendo coisas erradas. Mas lá a gente faz um trabalho muito profundo. Então, através de atividades artísticas, culturais, esportivas e musicais, e um sócio educativo bem bacana, a gente consegue trabalhar aspectos muito mais profundos relacionados a habilidades socioemocionais e competências, e mostrando que eles podem ser o que eles quiserem. A gente leva sonhos, porque eles não têm sonhos. A gente começou a fazer um mapeamento de sonhos, eles sonhavam com coisas próximas ao que eles conheciam. Então, eu sonho em ser gari, eu sonho em ser comida. Assaltante. Teve até isso. Né? Meu sonho é ficar do seu lado. Teve um que falou. Meu sonho é ficar sempre do seu lado. Então, assim, a gente começou a fazer esse mapeamento e começou a acompanhar essa transformação, né? E hoje eles já querem ser muitas outras coisas. Porque a gente mostra que eles podem ser o que eles quiserem. Que não tem limite. Né? E essa questão da submissão, que não, somos todos seres humanos, somos todos iguais. Todo mundo tem valor. Né? Alguém se inspira em você. Então, tudo isso de mostrar não só que todos eles têm algo a ensinar e a passar para frente, mas também de
dos compromissos, né? Da parte de cidadania, de ética. Vocês ensinam de isso lá respeito, também, né? Tudo isso, de valores, né? Então, a gente realmente trabalha para formar e desenvolver esse ser humano de forma que ele entenda que ele pode ser o que ele quiser, que ele seja empoderado, que ele pertence, que ele merece e que ele pode galgar coisas diferentes das famílias que eles estão vivendo, né? Então, não importa se eles estão na favela. A favela não está dentro deles. Eles podem ser o que eles quiserem. Então, esse trabalho é muito legal, né? Então, é uma mudança de postura e de mentalidade. Vocês estão abrindo um portal para essas crianças que vão virar adolescentes e adultos poderem sonhar e potencialmente saírem dessa realidade. Furar a bolha que a gente furar a fala, bolha. né? E furar a bolha não é de um dia para o outro e não é, por exemplo, chegando numa faculdade. Então, a gente tem casos de ex-alunos que entraram, por exemplo, na USP e dizem que quase desistiram por não se sentirem pertencentes àquele ambiente. Então, essa força interna, né, essa convicção de que eles podem fazer o que eles quiserem, que eles têm muito valor, eu acho que é o maior legado da Casa José Couto, porque é algo que ninguém vai tirar deles, né? A hora que eles entenderem que eles são o que eles quiserem, que eles pertencem, que eles merecem, que eles podem fazer o que tiver, eles vão lá e vão conseguir, vão persistir, enfim. Então, a gente faz... Esse é o trabalho bem bacana. Óbvio que a gente agora, na pandemia, a gente aprofundou mais a questão da comunicação, da linguagem, do raciocínio lógico, porque a gente está vivendo uma crise educacional absurda. Então, a gente apoia no que a gente pode, mas sempre de uma maneira lúdica, permeando esses projetos. Porque como eles vão no contraturno, não pode ser algo maçante. Tem que ser algo divertido, algo que chame atenção. Para eles também terem vontade de ir, né? Terem vontade de ir. Então, por exemplo, agora a gente quer muito implementar essa mentalidade. O empreendedorismo a gente já vem trabalhando há um tempo, né? Porque para eles também é uma saída bacana de geração de renda. E também porque a gente fomenta muito essa questão deles serem protagonistas da mudança do bairro que eles vivem. Né? Então, por que não eles trazerem alternativas criativas, diferentes, empreendedoras para o Capão Redondo? Né, não depender de outras pessoas. Mas também essa questão de aproveitarem o mercado de tecnologia, informática, que tem tantas oportunidades. Então, a gente está implementando um projeto que chama Casa Digital, para justamente desenvolver esse olhar e essa vontade deles de trabalharem nessa área. Então... E Mari, me diz uma coisa. Eles entram com 6, saem com 15, né? Isso, com 15. Aí, com 15, eles podem aplicar para o nosso curso profissionalizante. Profissionalizante, tá. A gente tem um profissionalizante em gestão de negócios e comunicação, com diploma do Senai. É um semestral, é muito legal. É um semestral, então eles já saem com vários diplominhas, acho que 5 diplomas. Então, eles aprendem marketing, finanças, RH, informática. Tem a parte de cidadania e convívio, porque na casa a gente não abre mão, que é esse legado que a gente deixa, e artes. Então, artes é um componente que a gente trabalha tanto com os pequenos, com os adolescentes e com os adultos. Porque a gente entende que, através da arte, a gente consegue possibilitar essa transformação. É como se fosse uma ludoterapia mesmo. Eles chegam muito fechados. Eles mal olham nos nossos olhos quando eles chegam na Casa José Couto. Assim, é impressionante a bagagem que eles trazem de desesperança, né? E descrentes de si mesmos. Né? Então, através da arte, a gente consegue acessar esse ser humano que é tão fechado, tão ressabiado. E aí é um trabalho de construção, né? Que não é de um dia para o outro. Mas o final desse programa é um negócio absurdo, assim. A gente acaba até tendo que lidar com coisas que eles confessam para o professor de artes, que é assim, aliás, os nossos professores são incríveis. Eu fico, gente, a gente realmente tem uma luz diferente para atrair essas pessoas aqui, porque são pessoas muito incríveis, assim. Porque no fim do dia eles estão ali na ponta fazendo essa mudança, né? E são profissionais excelentes, né? Que poderiam estar em qualquer outro lugar e estão lá na Casa José Couto. E o trabalho de artes, especificamente, eu sou muito fã, porque ele trabalha a parte da brasilidade, né, de sempre trabalhar alguma coisa ligada ao contexto e à origem daquelas pessoas que estão na casa, para que eles se orgulhem dessa origem, valorizando essa origem, valorizando a cor de pele. E a gente trabalha a questão racial também, a questão deles terem, como fala, orgulho de si mesmos. Mas também deles colocarem características deles nesse quadro. E, com isso, eles vão fazendo um autoconhecimento, eles vão trabalhando a criatividade, a persistência, né,
Enfim, tem tantas coisas que a gente trabalha nesse projeto e é assim, é unânime. Todos eles chegam... A maioria nunca teve a oportunidade de fazer um projeto de artes e eles até falam, putz, isso não é para mim. Chegam, né, super receosos, não querem fazer. Mas, no final, é um resultado tão maravilhoso. E eu digo isso com a boca cheia mesmo, porque são quadros incríveis. Maravilhosos. A gente já fez exposição, inclusive, em alguns lugares. Os quadros foram todos vendidos. Mas o difícil é eu conseguir negociar com eles a doação. Porque é um troféu. É lógico. E aí, obviamente, para eles isso é tão importante. Eles querem colocar na parede, porque é o resultado de uma superação muito grande, né? E ele vai olhar aquilo todo dia e lembrar disso, Então, a gente negocia. Fala, ó, tá bom, então você fica com esse, mas aí você volta como voluntário. Faz outro. E isso é uma coisa que a gente fomenta muito também. Deles trazerem de volta para casa coisas que eles possam, né? Para ter esse give back, né? Então, para eles ajudarem as pessoas que precisam deles, né? Já que agora eles estão numa situação melhor. Que tem a ver com o protagonismo, mas também trabalhando voluntariado. Então, e a gente também contrata muitos ex-alunos, né? Para ter realmente essa autossuficiência para que eles se orgulhem mesmo do que eles estão construindo ali. De que começaram lá e agora são professores. Tenho vários. Imagino. Muito legal. E me diz uma coisa, uma curiosidade. Como é a evasão desse projeto? Porque eu fico pensando, você comentou, né, a questão da pressão da família, porque a criança ou adolescente precisa trabalhar, e é uma pressão de absoluta necessidade, né? Que precisa de mais uma pessoa ganhando um dinheirinho para poder trazer a comida para casa e tal. Como é que é essa evasão do projeto? Como é que vocês lidam com isso? Como é que é muito, é pouco? E que ações vocês tomam? Mínima. Sério? Mínima. Que muito legal. baixa. Eu acho que é assim, realmente, comparativamente a outros lugares, é muito baixo por a gente ter esse olhar da jornada completa. Por trabalhar a família. Obviamente que a parte financeira pega, mas aí eu nem acabei contando, a gente criou esse Casa Integra, né, que é uma área que a gente criou na pandemia também. Justamente para sentar com esses alunos, principalmente os mais velhos, desenvolver um plano de vida e carreira e amarrar com uma próxima coisa que, na maioria das vezes, é um primeiro emprego. Né? Então, a gente ajuda eles também com essa parte financeira para que eles possam chegar em casa e dizer, pai, eu vou estudar, mas eu estou trabalhando, eu estou trazendo renda para casa. Né? E, às vezes, eles não conseguem, naquele momento, trabalhar na empresa dos sonhos. Né? Então, a gente vai sentar junto e vai entender, tudo bem, você não vai conseguir trabalhar nessa empresa, mas vamos desenhar um caminho juntos, né? Vamos organizar, a gente ajuda. Então, a gente tem uma tutora que acompanha esses alunos. Por que a gente percebeu, Rô? A gente percebeu que, durante o curso, eles evoluíam muito e saíam completamente transformados. Só que passava-se uns 2 meses, eles eram abduzidos novamente. Pela realidade. Então, a gente falou, a gente precisa enganchar esse próximo passo. Né? Eles precisam sair daqui já com vislumbrando o que eles vão fazer em seguida. E aí, a gente criou o Casa Integra e tem uma tutora que acompanha eles nesse sentido, de desenhar junto. Então, a gente fez uma curadoria de tudo que existe de graça, de curso técnico, curso de língua, curso profissionalizante, curso de tecnologia. E a gente mapeia também as oportunidades de trabalho. E a gente faz as parcerias com as empresas. Então, para que eles já... Nosso sonho, né, e que a gente está avançando bastante até, é que eles já saiam da Casa José Couto empregados. Para que eles não tenham chance de se perder no meio do caminho. De voltar àquele status quo. De voltar. E a gente tem que... E não adianta só enganchar, a gente tem que acompanhar. Porque tem muita coisa jogando contra. E eles precisam de alguém. Eles não têm em casa alguém que possa fazer isso por eles. Então, outra coisa que a gente implementou foi um programa de mentoria, super bacana, durante o curso e para ex-alunos também. Porque a gente está tentando trazer aqueles que desgarraram para que a gente possa colocar de novo no trilho. Né? E aí, através da mentoria, a gente tem conseguido. Então, são programas muito bacanas. A gente tem 2 programas, o Casamentório e um com o FESA Group, que também é bem bacana. Olha, que legal. Eles estão super parceiros nossos. E aí, são pessoas experientes. E aí, os voluntários se doam de uma forma absurda. Né? Na hora que primeiro que, assim, eles se apaixonam pelos alunos, porque os alunos realmente são muito inspiradores. Eu falo para eles assim, gente, é muita admiração por vocês. Eles estão no ensino público. No contraturno, eles vão lá para a Casa José Couto, eles fazem a mentoria fora do horário, porque tem que ser à noite.
ou de manhã cedinho ou no final de semana. E vários entendem que eles só vão conseguir a faculdade que eles querem se eles fizerem cursinho a partir de agora com 15 anos. É uma força, sem contar tudo que eles vivem, né? Então, assim, a gente fica pensando, né, nos nossos problemas, do alto do nosso privilégio, se a gente tem direito realmente de reclamar, né? Então, eles me inspiram demais. E aí, com a mentoria, a gente tem conseguido trazer esse olhar individualizado, que ajuda muito na evasão. E que ajuda, e acaba se tornando um aparato, assim, um recurso que vai ajudá-los na superação após a Casa José Couto, porque muitas vezes os mentores vão querer acompanhar, né? A Rua que está aqui é um exemplo disso. É apaixonante, é muito legal. Ela bem me falou isso mesmo. Quando a gente se encontrou e ela me contou do projeto, absolutamente apaixonada pelo projeto. Deixa eu te fazer uma... Imagina que os empresários estão aqui nos escutando, a gente tem muitos executivos que acompanham experiências extraordinárias, e eu acho que a gente tem um chamado, e felizmente eu tenho visto as empresas olhando cada vez mais para isso, mas eu acho que a gente precisa olhar cada vez mais ainda, né? Ainda é pouco. Como é que as empresas podem ajudar vocês, né? Então, patrocínio, CD profissionais, enfim, eu nem consigo pensar em todas as possibilidades. Como é que uma empresa pode ajudar a Casa Couto? Como é que ela entra em contato com vocês? Como é que funciona isso? Tá. Milhares de formas. Assim, primeira coisa, tem que querer. E eu acho que tem que ter um engajamento da liderança. A gente tem alguns casos de sucesso, né? Por exemplo, a MDS, que é um parceiro forte nosso, onde a gente faz múltiplas atividades. Eu posso até dizer que assim, a gente senta na mesa para discutir as ações que a gente vai fazer em parceria. E isso acontece porque o Ariel, que é o CEO, prioriza esse assunto. Né? Prioriza, e aí ele cascateia isso para a companhia inteira. Né? Então, para ele, a Casa José Couto é um assunto muito relevante. Eu falo com ele, ele me responde na mesma hora. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Para começo de conversa. Engajamento executivo. Engajamento executivo e priorização. Priorização. Então, vou dar exemplo do Ariel, tá? Então, o Ariel, ele teve a ideia de criar um evento que chama Reciprocidade, onde ele mobiliza todas as seguradoras num evento em prol da Casa José Couto. Então, ele está usando a influência dele, né, os contatos dele, para conseguir gerar exposição e gerar retorno financeiro para casa. Quando tem algum evento interno de vendas dele, ele sempre coloca alguma coisa da Casa José Couto lá. Vai fazer uma palestra onde ele recebe algum retorno financeiro, às vezes ele doa para casa. Doação de parque de computadores, então vai trocar, doa para Casa José Couto. E aí começa a ser um negócio orgânico, você começa a ver 1000 oportunidades. Né? Então, agora a gente está vendo esse projeto da Casa Digital. São tantas ações que o céu é o limite. O céu é o limite. Então, o que eu acho que é importante, assim, como é que a gente pode ajudar? Tem iniciativas pontuais, né? O voluntariado, a doação, que para a gente é muito importante, o recurso financeiro é muito importante. Afinal de contas, você só tem 50% garantido lá da prefeitura. Você precisa buscar os outros 50%. E até brinco, né? Que agora que a gente está conseguindo apoio de algumas empresas reconhecidas aí, as pessoas acham que a gente tem dinheiro. Não tem, gente. Não tem, tá? A gente não tem dinheiro. A gente é muito criativo. Então, assim, às vezes as pessoas pegam o nosso material institucional, falam, nossa, que material lindo e tal. Gente, eu fiz, assim, não gastei um centavo para fazer. É um polo de criatividade lá na casa. A gente tem que se virar nos 30. Eu tenho orçamento zero. Então, assim, tudo que a gente faz é sem custo. Não quer dizer que, assim, a gente não tem dinheiro. Gente, eu preciso de dinheiro. Não, e outra, quanto mais dinheiro, mais impacto você vai causar. Né? Então, assim, ainda que fosse o caso de ter dinheiro, que nunca é o suficiente. Porque nunca é o suficiente. Você falou, tem 600 pessoas esperando na fila. Então, se você dobrasse o seu orçamento, ainda assim você não conseguiria atender essas 600 pessoas, porque você não tem nem o local, você ainda precisa expandir. Exatamente. Então, assim, eu acho que essa mensagem é importante você trazer assim, claramente, mas seria muita, desculpa aqui o meu palavreado, ignorância de um executivo pensar isso, porque tem muita coisa para fazer, tem muita gente para ajudar. Tem muita gente para ajudar. Então, assim, são necessidades infinitas. Mas eu acho que, assim, ainda mais pensando em ESG agora, até eu estava num outro evento
também da área de seguros, que, aliás, é muito legal. Eles estão se unindo, independentemente de concorrência. Hoje, eles estão num evento chamado DIVIN, Diversidade e Inclusão, um evento global, para discutir como eles, como setor, podem promover transformações. Né? Então, eu participei lá de um painel de educação. E é isso. Eu acho que a gente está num momento onde as empresas elas querem realmente implementar estratégias ESG e a casa pode ajudar. Né? A gente pode sentar e de uma forma estratégica, planejar ações em conjunto. Né? E não só no S, que é super importante, mas na parte de governança também, que as empresas podem nos ajudar muito, né? Como a gente já falou, que essa questão da gente ter que se profissionalizar, de ter transparência, gestão. Então, eu acho que assim, dá para fazer muita coisa. Tem coisas pontuais, tem campanhas. A gente tem um programa que chama Adote um Aluno por R$ 99,00 por mês. Então, dá para escalar isso e divulgar para os funcionários. Tem a questão da Nota Fiscal Paulista também, que pouca gente conhece, que você consegue vincular o seu CPF ao CNPJ da Casa José Couto. Aí toda nota que você emite já vai nos beneficiar. Então, assim, tem muitas ações. Tem campanha de empresa doa um e o funcionário doa mais um, angariar itens. É muita possibilidade, basta ter criatividade. Muito legal. Basta querer. É exatamente isso, basta querer. Deixa eu te fazer uma outra... Eu imagino o quanto de sonhos você tenha. Né? Porque 9 anos num projeto como esse, dedicação integral, né? Totalmente filantrópico, voluntário, né? Ou seja, você está se doando de corpo e alma para esse projeto. Mas se eu te perguntasse assim, qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior sonho? É difícil falar, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa muito família, né? Então, assim, eu posso talvez dividir esses sonhos em algumas caixinhas, né? Eu tenho sonho de ver minhas filhas crescerem e aliás, nem contei, né? Eu tenho 2 filhas, a Helena e a Bárbara nasceu surda. Então, mais uma diversidade que chegou para mim como um presente, né? Nasceu surda e ela fez um implante coclear. Então, aproveitar implante coclear é aquele que vai aqui no... Exatamente, é um ouvido biônico. É um ouvido... Hoje ela escuta. Escuta super bem. Né? Por isso que aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, para mim faz total sentido em vários âmbitos da minha vida, né? Então, meu sonho é poder acompanhar elas de perto, ver elas crescerem bem, que sejam pessoas bacanas, né? Eu acho que, e sempre com o Arthur, que é meu parceirão de vida, eu acho que esse é um grande sonho, mas se a gente falar em sonhos de transformação de futuros, né? É que a Casa José Couto deixe de existir, esse é meu sonho, né? Porque quando a Casa José Couto deixar de existir lá no Capão é porque as coisas já estão indo tão bem que nem precisa mais de uma organização do terceiro setor para pensar nos jovens e nas crianças e nos adultos lá, porque o negócio já está indo bem demais. Nossa, que perspectiva interessante. Que perspectiva interessante, porque se não precisar mais, se a casa deixar de existir é porque não precisa mais. Então esse é o meu maior sonho. Muito bom, muito bom. Você comentou da questão de adotar o aluno e tal. Como é que uma pessoa física, eu, por exemplo, enquanto pessoa física, tal, como que eu posso ajudar uma entidade? Como que eu posso ajudar a Casa Couto? Financeiramente tem várias possibilidades. A nota fiscal, por exemplo, que você comentou? No nosso site tem tudo explicadinho, casodecoutro.org.br. A Nota Fiscal Paulista. Para apadrinhar um aluno também é fácil, no cartão de crédito. E aí você recebe cartinhas de tempos em tempos daquele aluno. Então, não é qualquer aluno, é um aluno com cara, nome, idade, que você pode, inclusive, escolher. Então, você fala, putz, eu quero um corintiano. Eu vou lá... Não, mas é sério. Então, tem pessoas, por exemplo, eu sou engenheiro. Eu queria um menino que tenha... Uma menina, alguém... Porque eu posso dar um coach, que tem o sonho de ser engenheiro. Então, é assim, por isso que esse mapeamento dos sonhos é legal. Né? A nossa vontade é que esse programa Adote um Aluno se torne uma mentoria. Né? Que a gente possa ter pessoas que acompanhem essas crianças por um longo período, né? Agora eu ainda não consigo, porque eu só tenho 90 apadrinhados. Eu tenho 180 crianças. Então, 90, falta 90. Falta 90, gente. E é 99, gente, uma pizza. Entendeu? Com R$99 por mês. E a gente consegue realmente fazer muita coisa. E aí você apadrinha por 1 ano? Você apadrinha indeterminadamente. Indeterminadamente. Vai debitando lá e você vai ajudando. Aí, se quiser cancelar, cancela. Tem doação esporádica. As pessoas podem atuar como embaixadores da nossa causa. Conexões, divulgação, né? Trazendo outras pessoas que possam ajudar.
Tem o aniversário do bem, que também tem algumas pessoas fazendo. Então, em vez de pedir presente, pede doação para Casa José Couto. Isso é legal, isso é bacana. Então, e tudo isso lá no site tá explicadinho como faz e tal. Casa José Coutro.org.br. A gente vai pôr aqui, ó, para vocês poderem acompanhar. E você falou como é que fala comigo, né? Mariana Guglielmetti no LinkedIn, depois se puder deixar. Eu ponho aqui também. Eu só assim, aliás, LinkedIn, eu sou super fã, né? Ninguém aguenta mais falar de LinkedIn lá na casa, porque eu acho que é uma ferramenta espetacular. De horizontalidade, sabe? A gente consegue colocar todo mundo no mesmo lugar. Então, eu brigo muito, no bom sentido, para que os jovens façam e usem essa ferramenta, porque é incrível, né? Eles entram numa empresa, aí vai lá o presidente que está na minha rede, vai lá e comenta, os empregos estão ali disponíveis, e eles estão começando a criar essa cultura. É muito bacana. E também é uma forma da gente acompanhar o desenvolvimento deles, porque eu tenho essa vontade de entender o que está acontecendo, né? Então, através do LinkedIn, por a gente não tem um software super mega blaster para fazer esse acompanhamento, então, pelo LinkedIn eu consigo fazer esse filtro. Muito bacana. A gente tem aqui uma especialista em LinkedIn que pode ajudar lá, hein, Elis? Que está aqui nos bastidores do Experiências Extraordinárias. Mariana, eu queria super agradecer, porque eu fico imaginando, né? Você, por conta de um ponto pessoal, cai a ficha, e aí você deixa a sua carreira corporativa, que tem um impacto na sua família, vocês tomam uma decisão, aí você lidera a Casa Coutro há 9 anos, e o pouco que eu conheci nesse último mês, que eu conheci a Casa Coutro e que eu comecei a ter contato, dá para ver que é um trabalho extremamente sério, extremamente profissional. Então, isso que você falou agora há pouco da apresentação, é exatamente isso. É muito bem feito, né? Você vê que tem um trabalho, um carinho, um trabalho muito profissional por trás. Eu queria deixar o Experiências Extraordinárias à sua disposição. Então, onde nós pudermos ajudar, o nosso propósito conecta muito com o propósito de vocês, né? De ajudar, de transferir conhecimento e tal. E eu queria agradecer por você fazer esse trabalho, porque no fim do dia você está impactando você e todas as pessoas da Casa Coutro que estão lá, enfim, os profissionais que dão aula, enfim, todo mundo que faz parte desse projeto, porque no fim vocês estão criando uma sociedade melhor para os meus filhos, para os seus filhos, para os filhos de todo mundo que está aqui nos assistindo. Então eu queria te agradecer demais por você ter vindo. Eu queria abrir para você fazer suas considerações finais. XPXT é seu. Olha, eu também queria agradecer. Foi incrível estar aqui com você. Obrigada por dar voz para a gente. Isso é uma das coisas mais importantes que tem, né? Da gente espalhar essa mensagem de responsabilidade social, de filantropia, de legado, né? Para que as pessoas saiam da zona de conforto, né? Não é fácil. Tem que ter coragem. Tem até um TED Talk que diz se você é corajoso o suficiente para promover uma transformação, né? Você precisa abrir mão da sua família, você precisa abrir mão do seu tempo. O nosso tempo é o bem mais precioso que a gente tem, mas tem que fazer, né? A gente saiu da era do ter para ser, para a era do ser para ter. Né? Não tem caminho, não tem mais volta. Né? A gente tem que mudar e a gente tem que trabalhar juntos para ter uma sociedade diferente. Né? E a gente tem que atuar em rede, não adianta. Não é só a Casa José Couto que vai conseguir transformar, não é só a empresa que vai conseguir transformar, não é a sociedade civil. A gente tem que se unir e também não dá para esperar o governo fazer tudo. A gente tem que tomar as rédeas disso e fazer acontecer. Então, estar aqui hoje, para mim, é muito significativo. Eu acho que é um sonho realizado. Olha, mesmo de ter essa voz, porque a gente veio de um lugar onde a gente não tinha nenhum apoio, né? E agora que a gente está conseguindo mostrar esse trabalho lindo, eu fico muito feliz, porque os fundadores começaram esse trabalho incrível. Que bom que agora tem outras pessoas que estão podendo enxergar todo esse trabalho que a gente está fazendo lá e que a gente possa levar para mais gente, e expandir a casa, enfim, e crescer e impactar muito mais gente. E uma coisa que você falou, antes da gente encerrar, é que a gente vai puxando um assunto no outro. que eu achei super legal, é a sua preocupação de já criar uma sucessão para você,
Sim. Né? Já criar uma... de garantir que esse trabalho vai ser continuado, né? Esse é um dos nossos maiores pensamentos hoje, porque o corpo diretivo da casa, assim como o conselho, é todo voluntário, né? Então, e é muito difícil você conseguir uma pessoa que tope assumir uma diretoria de forma constante, de forma comprometida. Porque tem que ter o comprometimento. Comprometida. Né? Não é só para pular no LinkedIn, não, né? É comprometimento, É muito aí. comprometimento. Então, isso me preocupa bastante, né? Então, a gente, nesse momento, está fazendo um planejamento estratégico com uma empresa super bacana que está ajudando a gente a pensar em como ter essa perenidade, essa sustentabilidade desvinculada de nomes, né? Porque hoje a gente realmente depende das pessoas que estão lá. Mas a gente quer que a casa viva por muitos e muitos anos. É isso aí, querida. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo. Boa sorte nesse projeto. Obrigada. Conta com a gente. Vou contar, o pode que deixar. você Eu já implantei precisar. o chip aí. Legal, já está implantado. Pessoal, eu acho que a gente tem todo tipo de episódio aqui no Experiências Extraordinárias, mas é a primeira vez que a gente traz uma entidade que realmente ajuda as pessoas para falar para nós como é essa realidade. Né? A gente traz executivos, a gente traz startups, a gente traz, enfim, uma série de assuntos, mas eu acho que esse é um assunto extremamente importante. Então, o meu convite para vocês é entra agora no site da Casa José Coutro e adota pelo menos um aluno. São R$90. Para a maioria das pessoas, se você economiza um negocinho aqui, outro ali, você consegue ajudar. E se você também não consegue ajudar com dinheiro, não tem problema. Tem muitas outras formas de você ajudar, como a Mariana contou aqui pra gente. O importante é ajudar. O importante é devolver para a sociedade um pouco do que a gente pega, né? Que é um pouco do objetivo do Experiências Extraordinárias. Então, para mim foi uma honra poder receber a Mari aqui hoje e eu queria pedir esse apoio de vocês. Esse é um vídeo que a gente tem que fazer rodar mundo afora, nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, porque tem mais do que nunca um propósito muito forte envolvido por trás. Tá certo, pessoal? Ajuda a gente, porque tá todo mundo aqui querendo impactar a sociedade, querendo ajudar o próximo. Muito obrigado por terem ficado conosco até agora. Fiquem bem e até o próximo episódio.